Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que hoje nós damos início ao nosso primeiro episódio do Luxo de Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Gerlach, tenho uma trajetória extensa no mercado de luxo e eu tenho muita alegria em trazer pela primeira vez aqui no Multi Studios do Shopping Park Shopping, com o apoio do Capital Club, o pessoal da Land Rover Rio, que é o Fábio Vasconcelos e o Bernardo Garcia. Obrigada, gente. Ô, Bia, Oi, prazer Gabi. enorme. Prazer, estar estamos todos estreando Prazer é aqui nosso. hoje. Estreantes, já. Primeira vez no podcast. Os meninos são responsáveis pelo marketing focado no cliente, né? Vocês me corrijam se eu estiver errada, da Land Rio. Inclusive, a gente tem aqui um super orgulho de falar que eles são os primeiros concessionários no mundo a zerar a emissão de carbono. Foi em 2022, é isso, gente? Foi isso. Nossa, que orgulho, hein? Isso aí, Bia, bacana, né? Muito legal. Muito interessante. A gente está aqui com várias novidades. Além de ser a primeira e a única concessionária, né, com uma pista de off-road fora da Inglaterra, que as pessoas acabam tendo a impressão de que só existe off-road nos eventos. Aqui na Land Rio a gente tem isso a hora que a gente quiser, né? À disposição. À disposição. É isso aí, com certeza. Isso é uma das vantagens de estar na Land Rio. Onde que fica a Land Rio, gente? A Land Rio, ela fica na Avenida das Américas, número 10.000, na Barra da Tijuca. Tá, na Barra da Tijuca. Tá. Que legal. Isso. Não, ótimo. E aí a gente está querendo abordar um pouco mais, começar, na verdade, o intuito desse podcast é falar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente do mercado de luxo, não só institucional, né? Mas falar um pouco mais com essa vertente de cliente. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, os meninos me contaram, assim, coisas super interessantes, informações preciosas que eles têm feito como expedições pela América Latina, Sim, feito uma série de atividades aí com os clientes. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho como que é para vocês desenvolver esse trabalho de uma forma tão única para o público do Rio de Janeiro, né? Porque eu sou de São Paulo, vim de São Sim, Paulo, sim. tive a oportunidade de fazer a curadoria da Casa Range Rover, que foi super interessante, mas entendendo um pouco o mercado local, é muito interessante as atividades que vocês têm feito. Contem um pouquinho pra gente. Acho que, começando pela parte da expedição, Bia, eu acho que vem muito de um fator que é importantíssimo, acho que nesse meio e que vai além de mercado, de você fazer um bom trabalho. A gente na Land Rio, a gente sempre priorizou ter uma equipe muito entusiasta de carro e, sobretudo, da marca, principalmente. Então, desde a nossa diretoria, a gente primeira concessionária também no Brasil, inaugurada em 92. Então, toda a nossa equipe, todos os nossos clientes, a gente tem um pessoal muito engajado com a marca e gostam de ter esse tipo de experiência, gostam de ter essas vivências. Então, as expedições partiram desde o início da nossa história, principalmente pelos nossos diretores que já participaram de expedições até internacionais. Então, é um programa muito bacana que a gente acaba realizando em média de 2 em 2 anos, né, Fábio? Não tem uma regularidade definida, né? Tá. Mas sempre que tem a oportunidade, a gente está fazendo alguma coisa, algum passeio. A gente, no ano passado, em outubro, aproveitou o Outubro Rosa e fez uma expedição só de mulheres. Que legal. Né? Foram na mesma pegada da Defender Essa aqui. Experience. Isso. Né? A gente... Foram 6 mulheres. Foi um grupo de 6 Uma mulheres. Defender e uma Discovery Sport. Exatamente, que foram pelo interior de Minas, Serra da Canastra e tal, Uau! aquela região ali. Foi bem legal, produziu imagens assim lindíssimas. O Brasil ele tem muitas paisagens, muitas Sim. oportunidades para a gente Um material explorar, espetacular. né? E com o produto que a gente tem, fica fácil, né? É verdade. Qualquer experiência de Defender é uma experiência memorável. Não, e que tá maravilhoso, né? Exatamente. Eu tava falando aqui pra eles, eu sou apaixonada pelo Noventinha. Noventinho Meu já é um sonho. carro enorme, mas O o Noventinho Noventinha. por ser 2 portas. né? Exato, que ele começou Aquele lá carrão, atrás, né? Como o isso aí. Noventinha. E ele Isso tá aí. lindíssimo. Sim. Inclusive, o Defender tá apaixonante, né? Eles deram aquele remake dele todo, né? Faz quanto tempo que lançou? 1, 2 Foi em anos? 2020. 2020. Já fazem 4 anos? Já Nossa, faz já está indo bastante para 4 tempo. anos. O Defender ele é um ícone, né? Uhum. A marca ela completou 75 anos no ano passado, Uhum. né? E em comemoração a esses 75 anos foi lançada uma edição especial do Defender, né? Nesse retorno do Defender. Que, enfim, o Defender desde da década de 90 é o grande ícone da marca, né?
Sim. E aí... Você reinventar um ícone não é tarefa fácil também, Exatamente, né? Vamos combinar. exatamente. É difícil, mas o que Um a carro gente já tava tá falando... consolidado, né? Já tem uma legião de fãs e você recriar... É difícil se pensar antes de você ver pronto, você fala, nossa... É tipo, não vou mexer em time que tá ganhando, só que não, né? Exatamente. E assim, é interessante falar da nossa dinâmica, né? Você falou que a gente é concessionário aqui, fomos o primeiro concessionário Land Rover do Brasil, que o Bernardo colocou. Isso. A gente, como concessionário, no marketing, na comunicação, a gente tem um papel diferente do papel da montadora, da marca, né? Tá. A marca, ela fala muito mais sobre o produto. Sim. Então, ela tem como principal objetivo falar do produto. A gente, como concessionário, né, a gente fala sobre o produto, mas a gente tem... nosso foco é o público. Né? A gente é a ponta que está ali falando direto com o público. Né? Direto com o pessoal público final, né? Que consome o nosso produto, né? A gente está aqui falando sobre luxo, né? Então, esse pessoal que consome o produto de luxo, né? Esse público, ele está sempre querendo alguma novidade. Sim. Ele está sempre pedindo o algo mais, né? E a gente, como profissionais de marketing, que precisamos falar com esse pessoal... Tem que escutá-los, né? A gente tem que estar sempre ouvindo e tem que estar sempre entendendo como a gente pode oferecer algo mais a eles, né? Sim. Eu acho que essas experiências, elas são fundamentais. Sim. Né? Você não só falar o que o carro é capaz de fazer, você mostrar o que o carro é capaz de fazer e fazer com que o público sinta o que o público é capaz de fazer, né? Exatamente. Porque carro, muita gente faz, né? A gente não vende carro, a gente vende sonho, a gente vende experiência, a gente vende sensação, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que transmitir para o nosso público. Sim, né? com certeza. certeza. Bem legal a gente ter a oportunidade de estar pensando nisso, enfim, estar criando, tendo ideias de como a gente coloca essas experiências em prática, como é que a gente faz a pessoa gostar ainda mais do que já é muito bom, né? Gerar desejo, gerar sonho. Isso é bem legal de fazer, isso é bem interessante. Sobretudo porque a gente pensa num carro, né? Eu trabalhei no Grupo LVMH durante quase 10 anos e eu fui head da Rimova de marketing, uma grande parte da minha carreira. E aí, obviamente, são comparações diferentes, mas são coisas de longo termo, de longo prazo. Você não troca uma mala a cada ano, né? Claro. Nenhum carro a cada ano. Então, como você gerar desejo por esse tipo de produto, que não é um produto perecível, não é algo de moda, né? Como uma bolsa, um sapato, etc., um óculos, é muito mais difícil, é muito mais interessante para a gente construir, porque a gente tem uma concorrência muito grande, porque o público que compra o Range Rover, ele compra outros players concorrentes que têm o mesmo, né? Tem um poder aquisitivo grande. Aonde que a gente vai captar ele pra gente? Como é que a gente vai manter ele? Isso. A chama aquecida, né? Assim, então, quais são os pontos de contato? Exatamente. Porque é legal contar pro pessoal aqui, quando a gente lança um produto novo, que aí quando você comentou, que eu acho legal a gente mostrar que a gente tá falando de concessionária, e por ser a primeira concessionária do Brasil, a Land Rio, né? Vocês têm esse protagonismo todo dessa parte de experiência com o consumidor. Quando a gente fala de institucional, a gente pensa numa expedição, muitas vezes para a imprensa. E pelo que vocês me trouxeram aqui, vocês são focados no cliente, né? Quando vocês fazem alguma coisa, que nem Outubro Rosa, foi para essas mulheres que eram clientes ou tinha imprensa junto? Como que é? Não tinha imprensa. Nenhuma dessas duas expedições que a gente comentou tinha imprensa. A gente tem, logicamente, são grupos de amigos, que são amigos e clientes, né? A gente acaba... criando laços. Com essa relação, eles ultrapassam a barreira do ser cliente. Né? Viram amigos, viram parceiros, viram pessoas que convivem e que fazem esse tipo de ação, né? Que conseguem esse tipo de experiência. Né? Se juntam, se reúnem e vamos atravessar do Atlântico para o Pacífico e voltar no final do ano. E aí se reúnem, começam a planejar e a coisa acontece, né? A gente, como concessionária, dá todo o apoio que a gente pode, né? Essa expedição ela foi feita com 4 Defenders, essa daí que foi a que comemorou nossos 30 anos, né? No ano de 2020. Vocês fizeram esse material belíssimo, exatamente. A gente cedeu esses 4 carros. Para a paisagem. A gente cedeu esses 4 carros para o grupo que ia fazer a expedição, né? Com o apoio da montadora, com o apoio de parceiros que estiveram envolvidos aí no projeto, e nasceu esse material lindo, com essas paisagens aí que a América do Sul tem para
para oferecer, né? Começou onde essa expedição? Começou na Land Rio. Na Land Rio e conta o roteiro, que para quem tá aqui eu acho que é super interessante saber, assim, a gente saiu da Land Rio, foi até a fábrica em Itatiaia. Tá. A Jaguar Land Rover ela tem uma fábrica aqui no Brasil, tá. né? A gente passou um dia lá, conheceu o pessoal que estava lá, conheceu a fábrica e tudo mais. De lá a gente já partiu para o sul do Brasil, atravessou para a Argentina, Cordilheira dos Andes, foi até o litoral do Chile, desceu o litoral do Chile e voltou pelo meio da Argentina ali por Mendoza. Ai, subiu, que lindo! Na próxima vez podem lembrar de mim. Então, eu vou nem que foi no porta-malas. Então teve de tudo. Deserto, litoral, vinícola, salar. Então, assim, quanto tempo durou, gente? Foram 18 dias, Fábio. Acho que foi programada para 18 dias, acabou um pouquinho antes. Isso. Um dia ou dois antes, um dia e meio antes. 16 dias, foi programado. Não, né? Incrível. Mas foi uma experiência que tá aí registrada, tá aí eternizada. Incrível esse projeto que vocês fizeram, parabéns. Acho que isso é uma coisa que é muito bacana, né? De você fazer um material desse, justamente você eternizar um momento. Quando é que você vai ter uma oportunidade? Não é todo dia que você consegue fazer uma viagem. Exato. Né? Com 4 Land Rover, conhecer tanto lugar bacana. Não, e deixar isso, eu sou publicitária raiz, eu adoro pegar, né? Então a gente às vezes faz viagens maravilhosas e falou, gente, eu não vejo. Então é um álbum de fotos para quem foi, né? É bem o espírito do que as nossas marcas... É bem a tradução do que as nossas marcas querem passar, né? A gente quer proporcionar experiências excepcionais. Sim. Né? Então, isso traduz muito bem o que está no DNA da marca, especificamente da marca Defender. Sim. Né? Então, isso a gente teve a oportunidade de fazer a ação que precisava ser feita para que a marca pudesse carregar aí esse material. Você estava falando, eu estou pensando aqui, isso gera um sentimento no consumidor, no teu cliente, que eu falo que chama dívida de gratidão, eu tenho para mim. A dívida de gratidão, a gente nunca paga. Naquela coisa, você fica com tanta gratidão, você fica tão lisonjeado pela marca te escolheu, por ela te apoiar, que você vira um eterno embaixador da marca. Então, isso também do senso de comunidade, de você ter pessoas que te sponsorizam de uma maneira super genuína, é muito importante, né? Porque é o boca a boca que, no fim, acontece, né? Com certeza. É super interessante. Principalmente no nosso mercado, né? Exatamente. Que é um mercado de 2% da população do Brasil. 2% né? da população, exatamente. Mercado e aí, falando de mercado, eu tava pensando aqui, vocês notaram alguma mudança de uns anos para cá, entrando um pouquinho nessa parte de eletrificação do mercado automobilístico, né? Quando a gente pensa mais em Jaguar aí, né? Que eu tenho visto, tenho pesquisado que a partir de 26, grande parte dos Jaguares vão ser todos elétricos, 25 né? 25 já 100% é 100% elétrico. Jaguar. E depois 100%. Acaba puxando, já começa a puxar para Land Rover. Mas aí híbrido Land Rover? Land Rover hoje já praticamente linha toda híbrida. E Jaguar vai ser só elétrico? Jaguar só elétrico, até 25. Vocês notaram alguma diferença de público? Não, ainda está no processo, né? Acho que... Uma transição um pouco mais complexa do que parece e é impossível, né, Bia? Hoje em dia você não pensar em eletrificação, não só para gente Jaguar Land Rover, mas qualquer montadora hoje precisa pelo menos ter isso, um rascunho disso, uma pauta de já começar a discutir. E é uma transição do mercado, né? Global. Assim, a Jaguar ela já tomou essa decisão, já se posicionou dessa forma. A partir de 2025, 100% dos veículos Jaguar serão elétricos, nem híbridos serão elétricos. 100% elétrico. A partir de 2025, né? Imaginamos que aqui no Brasil, final de 25, início de 26, né? A gente está aguardando ainda as coisas acontecerem, mas a previsão é essa. A posição do Jaguar já tá tomada, né? Tá. E aí, de repente, para falar de Jaguar, né? E falar um pouco do que a nossa empresa, Jaguar Land Rover, ela tá, o que ela está sofrendo de modificação, como é que ela está se colocando no mercado, a gente tem que falar um pouco de cada uma dessas marcas. Sim. Né? A Jaguar ela tem essa questão da eletrificação, que é muito forte, que é muito importante, né? E nisso ela carrega inovação, nisso ela carrega sustentabilidade, que são pilares extremamente importantes para a marca. Né? A Land Rover, né? que
esse comentário é importante para a gente traduzir um pouco do que a gente está falando. A gente estava falando de Defender como uma marca, porque Defender realmente passou a ser uma marca. A Land Rover, ela não é mais a marca dos produtos Defender, dos produtos Range Rover, Range Rover e Discovery. Agora, Range Rover, Discovery e Defender são marcas. A Land Rover, ela vai assinar o que essas marcas estão produzindo, né? Hoje você tem isso como se fosse um Powered by Land Rover, né? Assinatura dessas marcas. O Trust Mark dessas 3 marcas, né? Sim. E cada uma dessas marcas tem um público com características diferentes, com posicionamentos diferentes, né? Sim. E que tem em comum o luxo, né? Tem em comum aí a exclusividade, né? Essa pegada de serem produtos de alto padrão, de alto nível, né? E isso é uma informação nova, né? A gente, quando começa a falar de uma marca, a gente tem que dar essa explicaçãozinha, porque a gente escuta aí, o mercado ele começa a comentar e a gente tem que esclarecer. Claro. Né? Então, hoje em dia, a Land Rover ela se transformou ela abriu a porta para essas 3 marcas entrarem, né, no mercado. Então, hoje a gente trabalha, a Jaguar Land Rover, ela trabalha com essas 4 marcas. Jaguar, Defender, Discovery e Range Rover. Né? Sim. Então, é só essa observação que eu queria fazer. Quer falar alguma coisa? Sim. Né? Não, acho que a gente está nesse processo ainda, nessa transição que começou em 2021 com o Reimagine. Isso. Então, apesar de já vão fazer 3 anos, ainda é uma coisa muito fresca ainda. Então, tem muitas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade de entender como é que vai funcionar, mas e a Land Rover acabou? Não acabou? Então, acho que cabe um pouco a gente, é um pouco da nossa função poder esclarecer, né? Até se você tiver dúvidas também. Tá? Não, eu acho ótimo a gente contar um pouquinho, porque se não for a marca, mas com certeza está entre as top 3 marcas que estão mais dinâmicas, né, ultimamente. Sim. Eu tenho visto, principalmente em São Paulo, né, onde eu moro, a JLR, né, Jaguar Land Rover, sempre participando de eventos de moda, abrir uma boutique, né, num shopping, com Range Rover. Então, assim, a gente está entendendo que cada vez mais o Modern Luxury, né, que é essa nova pegada, o Quiet Luxury, que para quem não sabe é o luxo silencioso, onde você não precisa ter todos os códigos escancarados, para quem conhece já entende o que tá nos detalhes. Tá nos detalhes, uma coisa mais soft, mais clean, que é a questão do lifestyle. Então, eu acho legal a gente contar, porque é uma marca de luxo que fabrica carros, né, hoje em dia. Isso aí. Muito relacionada ao que o grupo em que eu trabalhei, que é o LVMH, faz. Então, é como quando eles comentam aqui sobre o Powered by, etc., é como se a gente pensasse Dior by LVMH, né, Vuitton by LVMH. Então, eu acho que o Land Rover, ele dá o apoio, mas ele fica um pouco mais discreto, onde a gente dá protagonismo às marcas, de fato, que são onde os públicos se identificam, né? Eu acho que é o que vocês falaram. Cada um tem a sua personalidade e aí vai ficar... como você até estava falando aqui antes de começar o podcast. Podem até ser concorrentes entre si, mas também tem pontos que eles são extremamente diferentes, onde você vai tirar teima, né? Sim. Que eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre cada público, sobre cada... para quem está entendendo essa revolução nova, mas também é um purista do antiga JLR, né? Que também gosta dos carros mais antigos, entender qual que é esse novo momento e quem se relaciona com o quê? Assim, se vocês puderem contar um pouquinho do que Discovery se relaciona mais, o que Defender se relaciona mais. Acho que é interessante. Tem uma ilustração para definir isso que eu achei muito interessante que o Paulo Manzano falou, nosso diretor nacional e América Latina de marketing, que é o seguinte: o cliente Defender, você imagina uma montanha, o cliente Defender é o cara que vai ter o desejo de subir lá em cima com o Defender. No topo. Ele é o cara que tem a aventura na veia. O Radical. Cara gosta do desafio, o cara gosta de estar em contato direto com o terreno acidentado. Então, o cara que ele vai pegar o Defender dele e vai subir a montanha. O cliente Discovery é o cara que vai juntar a família dele, eles vão para a mesma montanha, mas eles vão parar no pé da montanha, vão acampar em família, vão viver
ali na beira do lago, na beira do rio, com o Discovery deles. Então é o cara que gosta da aventura, mas numa pegada mais família. Mas então com ele conforto. quer viver esse DNA Discovery com conforto junto com a família dele, pegar uma estrada. Enquanto o cliente Range Rover, ele vai estar na sacada da varanda do quarto do hotel 6 estrelas dele, na mesma montanha, com o visual lá de baixo. Só que dentro do quarto... Falando tchauzinho pra quem tá indo lá. Exatamente. Montanha. Tomando um cafezinho na sacada. Então, Amei. eu acho que é uma forma legal da gente ilustrar quais que são os interesses, né? Quais que são as propostas, mais ou menos. Cada um com sua característica na mesma montanha. Na mesma Exatamente. montanha. Então, acho que o DNA é o mesmo, Sim. mas cada um gosta de aproveitar de uma forma diferente. Inclusive também a gente pode pensar que essa pessoa, durante as fases da vida dela, né? Ela tá no momento da montanha. Então, pode ser o mesmo cliente... como se fosse uma pessoa, um homem solteiro, tá ali naquele momento 30, 40 fazendo acontecer, então é mais hardcore, assim, mais radical. Depois aí, o que ele acontece? Ele casa, dá uma estabilizada, depois ele chega na apoteose da carreira dele, ele já dá aquela tranquilizada, né? Faz o IPO dele e aí já vai para os 5 estrelas, 6 estrelas. Tem uma palavrinha que conecta todas essas 3 experiências, que é o extraordinário. Né? O cara do Defender, ele gosta de fazer coisas extraordinárias. Então, ele está ali buscando essas coisas extraordinárias. Tá. O do Discovery, com a família, ele gosta de proporcionar essa experiência extraordinária. Né? Ele traz a família, ele traz os amigos ali e ele proporciona essa experiência extraordinária. E o Range Rover é o extraordinário. É aquele cara que chegou lá, é aquele cara que conseguiu. É o cara que alcançou. Se recompensa porque ele é extraordinário. Então, essa conexão, né, dessas 3 personas, né, que faz essa diferença entre as 3 marcas. Não, super didático. Acho que ficou muito claro assim para todo mundo. E aí, quando a gente fala em Jaguar, a gente pensa no criativo, né? Na pessoa que é autêntica, no que é disruptiva, que ela não tá nem aí com a opinião de ninguém. É o que tá enxergando lá na frente, é o que tá com a visão de futuro, é o futurista até, né? Sim. Os carros eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eles já estão imagina a curiosidade. saindo, eu tô curiosíssimo, mas o que a gente escuta é que realmente é uma... Diferente de tudo que a gente já viu. Né? Sério? O termo que eles estão usando é o copy of nothing. O Jaguar, ele não tem nada igual. Não tem nada igual. Não tem nada igual. Que incrível. É como ele vem aqui, 2025. A gente já tá... Nossa, mas um ano é muito. Vocês não trouxeram nenhum RAF, nada pra gente matar a curiosidade ainda não. aqui. A gente também tá curioso. Porque o iPace é maravilhoso, lindo, né? É incrível, é um espetáculo. Aliás, todos os carros, toda a linha né? Jaguar, eu sou fãzaço. Toda a linha, né? O F-Type, que a gente tava falando. A gente ficou de falar sobre ele. Vamos falar sobre o F-Type. É um carro que já... Eu quero que vocês me mandem o som do V8, hein? Porque eu sou entusiasta do old cars, vintage cars. Ele saiu de linha, né? O F-Type saiu de linha, as últimas unidades já chegaram aqui no Brasil, então... Já vendeu tudo? Quem tem, guarda. Ou tem alguma oportunidade aí pra quem tá assistindo? Tem. Ainda temos. Ai, que demais. Não chega mais, mas a Não gente ainda tem alguma coisa para trabalhar em estoque. E é um carro espetacular, o F-Type. Eu acho que é um design extremamente... Ele consegue ser clean, né? Sim. Ele consegue ser bem reducionista, como a gente tem falado, que a marca está cada vez buscando mais. Mas, ao mesmo tempo, tem um tom de... Não sei se agressividade é a palavra, de um carro esportivo com linhas fortes presentes. Eu acho o carro lindo. É um espetáculo. Então é uma pena que venha sair de linha, mas é o mundo, a gente precisa acompanhar. Faz parte dessa transição toda nessa que a fase gente tá falando, ESG que a gente está vivendo, né? Que a gente está... Inclusive, vocês estavam me contando da expedição que ela foi zerada, né? Foi totalmente carbon free. Sim. E é uma conta super difícil de fazer. Vocês, assim... Enfim, estão à frente aí nesses mais de 30 anos de concessionária, exatamente. Né? Isso é um valor muito importante para a nossa concessionária e para a nossa marca, né? Mas quando a gente fala do nosso produto, a gente tem que falar sobre o valor que ele gera, que ele agrega, sim, né? Sim. Então, o valor a gente não pode interpretar como preço. O valor é preço aquilo... e valor são coisas completamente diferentes. É tudo aquilo que a gente consegue trazer. É o investimento, né, exatamente. Que a gente faz. E esse valor é importantíssimo. Desde que a gente conquistou esse reconhecimento como a primeira concessionária carbon free do mundo, né, da marca,
tudo que a gente faz, a gente pensa nisso. Então, essa expedição, assim como a do Outubro Rosa, ela teve a sua emissão de carbono calculada e compensada, né, com esse projeto do Vale do Jari. Que incrível. O que é esse projeto do Vale da Amazônia? É na Amazônia. De reflorestamento. Exatamente. Um projeto de reflorestamento, de apoio a povos indígenas. Enfim, Tanto do Outubro Rosa quanto essa aqui. Sim, a gente fez com o mesmo parceiro. Que legal. Não, é super importante, né? Porque essa questão... Não adianta também a gente só pensar na eletrificação e a gente está num projeto também, acho que o Brasil todo, né? Como todo mundo, de entender a estrutura para que a gente consiga acomodar e atender bem. Eu já contei para vocês, eu tive uma experiência aí com um carro elétrico, que eu percorri quase 320 quilômetros e realmente, assim, parece que você está com um carro desligado. É maravilhoso. Eu falo, gente, parece que estou numa nave. Só que a gente sabe que o Brasil, né, assim como outros países, estão se adaptando, né? E achei interessante que vocês comentaram das baterias do Jaguar também. Eu acho que é uma ideia legal, uma iniciativa super importante, que acho importante vocês compartilharem com as pessoas aqui também. Já entra também naquela questão da estação de carregamento que a gente inaugurou em outubro, agora no final do ano passado. Lá na concessionária. Lá na concessionária Land Rio, primeira concessionária da marca, né, Jaguar Land Rover no mundo, a botar em prática esse projeto, né? Porque uma das maiores perguntas hoje, uma das maiores questões quando o assunto é eletrificação é o que fazer com as baterias, porque a bateria tem vida útil. Sim. Então, a questão do descarte, as pessoas batem muito na tecla de ser um material químico, como é que fica esse descarte, poluição, então, o que fazer? E a gente da Jaguar Land Rover conseguiu, a gente inaugurou lá na concessionária em outubro, uma estação onde a gente usa baterias do nosso Jaguar I-Pace, que é o nosso modelo da Jaguar 100% elétrico. As baterias do Jaguar I-Pace já fora de uso, recicladas e armazenadas nessa nossa estação, que é abastecida, carregada com energia solar. Então, é uma estação 100% autossustentável. Então, você está com baterias de Jaguar I-Pace recicladas, abastecidas por energia solar, para abastecer o seu carro elétrico nessa estação. Então, você está abastecendo o seu carro com uma energia limpa. O ciclo fechado da sustentabilidade, né? Exato. As baterias que seriam descartadas são reaproveitadas e a energia solar é armazenada nelas para abastecimento do carro. Não, é perfeito. Então, é o ciclo fechado da Não, o mundo perfeito, energia. A equação perfeita, né? Exatamente. É muito interessante, eu achei incrível, assim, compartilhar com as pessoas isso, porque não adianta só a gente vender, né? Porque no fundo a gente somos vendedores, marqueteiros vendedores, né? Mas quando você tem o ciclo todo, executa e com responsabilidade, né? A Energy Source, que é a nossa parceira responsável por essa tecnologia, né? Ela já é uma empresa que tem a tecnologia de reparo das baterias e tudo mais. Isso foi um projeto que, em parceria com eles, a Jaguar Land Rover foi pioneira, né? Sim. E a nossa concessionária foi escolhida já por ter sido a primeira carbon free do mundo a abrigar essa primeira estação de ciclo fechado da energia sustentável. Olha, sério, que demais isso. Bem legal. Que demais essa conquista de vocês. Não, várias conquistas, né? Vocês são muito pioneiros em vários pontos aqui. É super interessante. Mas, assim, comparando até com outros lugares do Brasil, até a gente tem, assim, Sul, né? Principalmente, onde eles têm várias... Vocês estão super à frente desses movimentos, né? De energia, de experiência com o cliente. Eu acho que vem muito até da tradição da Land Rio, Bia. Por ter sido a primeira concessionária do Brasil, eu acho que muita coisa começou pela gente, acabou tendo um destaque legal, né, Fábio? Sim. Assim, e a autonomia, né? Que com certeza vocês têm para poder desenvolver. Porque quando você está amarrado... A gente tem uma direção muito engajada. A gente tem uma equipe muito engajada. Todo mundo está a longo Exatamente. tempo. A gente, quando começou esse projeto, né, do Carbon Free, a gente treinou 100% da nossa equipe e envolveu todos os funcionários nesse projeto. E aí fizemos um brainstorm, foram mais de 60 ideias para que a gente pudesse, logicamente todos participaram. A gente não conseguiu colocar todas em prática, mas muitas a gente colocou em prática. Então, várias ideias, né, que fizeram com que a gente conseguisse alcançar esse objetivo, partiram da nossa equipe.
Sim. E aí, todo mundo participando, todo mundo se preocupa com aquilo, né? Sim. E todo mundo cuida para que dê certo. E você acaba aproximando, né, o seu colaborador com a causa, com a empresa. Exatamente. Com Então, certeza. você acaba potencializando o engajamento, né, da sua equipe. Com E assim, certeza. e aí é verdade, né? A verdade ela vende, a verdade ela agrega o valor. Então, Sim. quando a gente consegue fazer isso de verdade, a coisa acontece. A coisa né? acontece. E a gente Exatamente. vê como é reflexo, né? De dentro para fora. Porque a gente tem que ter ali no topo da cadeia, obviamente, quem se inspirar. E a gente tem que escalar isso, né? Para o resto das pessoas. A gente tem que ramificar isso. E você cria um senso de comunidade no teu, né? Nas pessoas que trabalham para você, na tua equipe. E é engraçado como vocês multiplicam isso para o consumidor. Porque quando a gente estava falando aqui de expedição, também é um senso de Sim. comunidade, né? Sim, que as total, pessoas são completamente. participativas. Como eu comentei, a gente vê muito essas expedições, não muito, mas assim, quando tem os lançamentos, muito focado na imprensa, focado em divulgação. Uhum. Porque se você for pensar, uma expedição como essa, ela não é uma expedição, né, barata, digamos assim. Então, ela é oneroso. Então, você Sim. tem um investimento no teu cliente, acima de tudo, muito expressivo. E com Sim. apoio também institucional. Enfim, eu acho que isso é o quanto vocês colocam o cliente em si em primeiro lugar, né? Isso eu acho muito importante. E acho que exatamente. o cliente, em primeiro lugar, ele se sentir especial é o que traz ele para perto de você. Então, Sim. vai muito do que você faz do cliente ter de experiência, né, e se sentir importante, acolhido, especial em todos os sentidos. Então, Sim. Isso aí. A gente enxerga isso, o processo de evolução, né? Do trabalho do marketing, né? A gente consegue enxergar isso. O trabalho de como a gente tem que se comunicar com o nosso cliente, né? Sim. Passou uma era onde a gente tinha que falar do produto. Produto. A gente está numa transição do momento que a gente fala da experiência para o momento que a gente fala do relacionamento. A gente está, né, Concordo. promovendo a experiência e a gente está começando a entender, as marcas de luxo principalmente, a gente que está no meio sente isso. O relacionamento com o cliente ele é extremamente importante. Hoje a gente tem que falar com o cliente, né? O cliente tem que se sentir especial. Sim. A gente tem que receber o nosso cliente. A gente está falando de uma parcela pequena, né, da população, e quando a gente faz isso na Land Rio, a gente tem todo esse cuidado, né? O cliente ele vai lá, a gente recebe o cliente já sabendo quem é o cliente, o que ele vai fazer. Serve um bom café. A gente serve um bom Sim. café, a gente tem a loja limpa, cheirosa, perfumada, climatizada, com tudo ali esperando por ele para que ele se sinta especial. É igual quando a gente vai receber alguém na nossa casa. Se a gente tiver a casa mais luxuosa, mais linda do mundo, e a tua visita chega lá e você não der atenção para ela, você tratá-la de qualquer maneira, você não vai acolher aquela pessoa, ela não vai se sentir bem ali, né? Então a gente tem a preocupação, né? E a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer com o nosso cliente, de fazê-lo se sentir acolhido, fazê-lo se sentir especial quando em qualquer ponto de contato que a gente tenha com ele, seja quando ele vai lá, seja quando a gente fala com ele pelo telefone, seja quando a gente se comunica com ele pela nossa rede social, seja quando ele recebe um e-mail marketing falando sobre alguma coisa. Então, cada ponto de contato desse tem que ser memorável. Sim. Tem está que cada ter vez mais exigente. um resultado positivo. Então, Exatamente. A régua já subiu. Se tornou uma coisa muito além do produto em si. Então, é tudo isso que o Fábio falou. Então, não adianta só. Às vezes o cara já conhece a marca. Ele já é um cliente Land Rover. Mas hoje em dia ele quer algo a mais do que isso. Então, ele quer entrar na Land Rio, alguma outra concessionária. Ele precisa se sentir pertencido naquele ambiente. Sim. Ele quer ser chamado pelo nome, ele quer ser lembrado no aniversário dele, ele quer entrar, ele quer se sentir confortável, se sentir, digamos que o Fábio fosse do comercial, ele quer chegar e quer conversar com o Fábio. Poxa, estou passando na porta da Land Rio, vou entrar ali para trocar uma ideia com o Fábio. Senta, toma um café, toma uma água, lê uma revista, um jornal que a gente sempre tem. E isso é cada vez mais comum. Então Lá a muito mais gente vive isso.
né? Tem um monte de gente que faz isso. Tipo cafezinho. É legal, Passa vai pra lá, tomar um é café. bacana. Tá indo pra Muito algum É legal. sinal de que a gente está fazendo Sim, tá fazendo um algo trabalho bem positivo feito. para a pessoa. Né? Não, é muito interessante isso, porque inclusive eu estava lendo uma pesquisa do ano passado sobre compra online. A gente teve um boom na pandemia de e-commerce, obviamente, porque as pessoas que compraram, né, o mercado de altíssima renda, alta renda, alto luxo, enfim, não tinham como comprar se não fosse online. Então, obviamente, a gente teve aí uma explosão de vendas online. Só que o mais interessante é que do ano passado para cá, essas vendas caíram muito. Alguns marketplaces estão quebrando, não estão tendo o desempenho esperado. Por quê? Quando as pessoas foram perguntar a respeito para esses clientes, eles falaram porque é muito impessoal. Justamente por isso. Porque o potencial que o cliente tem, ele não é assim, ele não vai se desenvolver sozinho na internet, ele uma tela de computador, né? Sim, Então sim, ele sim. quer ter, assim, às vezes ele não tem necessidade alguma, mas ele inventa uma necessidade, né? Que é suprida na hora Exatamente. por conta de serviços personalizados, alguma coisa especial que você falou, uma boa conversa, um champanhe, um cafezinho diferente. Uma pergunta, até pra pessoa se sentir também, você participando da vida, e aí tua família, teu filho, né? Tua Exatamente. namorada. Criar laços, relações. Criar, as relações. Então, assim, é interessante porque, obviamente, com carro é muito mais difícil, mas é uma tendência cada vez mais as pessoas que migraram para o e-commerce voltarem para a loja física, para atendimento presencial, principalmente dessas marcas, Sim. por terem realmente gostarem desse entrosamento, né? Que realmente é algo que a pessoa se sente única, se sente cuidada. Total. E o cliente poder ter o contato direto com o produto, ele poder sentar no carro, sentir o cheiro do couro, Sim. tocar no volante, sentir. Eu acho que vai muito do sensorial ele tá ali presencialmente. testar, uma coisa né? que o e-commerce não tem como te oferecer. Vocês já venderam algum carro assim sem a pessoa ver por telefone ou por internet? A pessoa pelo menos conhece o produto, Quem né? conhece o produto acaba dizer. fazendo. Mas não teve nenhuma pessoa. É difícil, Não, né? Não tem um caso muito, aqui que eu consiga me muito lembrar difícil, para né? citar. De Né? carro. Eu acho bem Precisa complicado pelo também. menos ter já alguma experiência, ter algum desejo ali já anterior e pra Porque é poder engraçado concretizar. que para mercado imobiliário isso não é uma coisa tão Incomum, né? incomum. É. Que eu tenho uma amiga que alugou uma casa de um mês pra cá pra passar o Ano Novo e o Natal com a família pela internet. Ela não Só chegou a ver ver. quando falar. E ela alugou, se mudou Alugou. demais. Ela conheceu quando ela chegou na casa. Sim, e é uma sim. casa no valor expressivo. Sim. Eu falei, meu Deus. E eu tô perguntando porque, obviamente, a gente acaba tendo essa Tem relação, uma né? relação, Que, sim, que claro. também são valores mais expressivos, Claro, são valores claro. mais altos. Eu falei, meu Deus, então quem sabe às vezes tem alguém nesse mesmo mood que essa minha amiga, né? É. Que acontece. Mas é super interessante. Eu acho que o carro ele tem um pouquinho mais essa conexão emocional, né? Acho que a pessoa precisa sentir, a pessoa precisa estar ali, pegar no volante, escutar o motor ligando e tal. Né? Essa percepção ainda é muito forte no mercado de automóveis, né? Sim. Você estar perto do carro, ver o tamanho do carro, ver como é que você se sente ali no volante. Eu acho que isso ainda é muito forte no nosso mercado. O imobiliário talvez possa ser compreensível esse tipo de ação, mas no de carros eu não vejo muito isso, não. Também achei incomum, fiquei curiosa. Mas aí quando vocês falam dessa parte de pontos de contato, a gente fala de CRM, né? De trabalhar esses pontos com o consumidor. Exatamente. Qual que é a régua de relacionamento, assim? Quantas vezes, em média, vocês, a título de curiosidade mesmo, vocês se comunicam com uma pessoa que compra? Por exemplo, a pessoa vai comprar uma Range Rover, né? Uma Defender, etc. Vocês pensam assim, poxa, eu vou me comunicar com ela daqui 6 meses, ou no aniversário, quando fizer 1 ano, ou na primeira revisão. Qual que é a métrica? Como que vocês usam para também não ficar over, né? Sim. Mas também não ficar uma coisa assim, até qualquer dia. Acho que o relacionamento com o cliente, o atendimento, ele essencialmente você precisa dar o espaço da pessoa. Então você tem que sentir a pessoa, logicamente você tem umas regrinhas para seguir, mas eu acho que essa relação ela vai muito mais do ouvir do que do falar, né? Você tem que escutar, sentir, entender as necessidades para que você trace a sua estratégia de atuação. Obviamente que o CRM ele normalmente, né, a gente tem um sistema próprio para isso, e aquele sistema ele vai te dando algumas dicas de períodos que você
precisa se fazer presente ali naquela relação. Legal. Mas é muito mais importante a gente conseguir individualizar esse atendimento, Sim. né? Conseguir personalizar esse atendimento para que você nem invada o espaço da pessoa e nem deixe a pessoa... É uma linha muito De tênue, lado. né? Exatamente. É uma análise assim, Customizar de uma maneira caso muito a caso. refinada, É né? um dos principais Exatamente. princípios do luxo moderno, do conceito que a gente... Nem todo mundo quer falar alguma coisa, mas todo mundo quer ser ouvido. Exato. Né? Então, se você aprender a ouvir o teu cliente, você consegue enxergar essa linhazinha, onde é que você tem que ir, como é que você tem que chegar, o que você tem que falar, o que desperta aquele gatilho, né? Sim. Quais são os valores que aquela pessoa ela coloca para fora para que você possa ver onde é que o teu produto se encaixa ali, né? Então, esse ouvir ele é muito importante nesse momento do relacionamento. Sim. Né? Eu acho que é o grande segredo. E o nosso público, ele é um público que tem muito a dizer, né? Uhum. Então, são formadores de opinião, são pessoas influentes, são pessoas que têm aí nível cultural normalmente elevado. Então, eu acho que essa troca, ela tem que ser muito respeitosa nesse sentido de você permitir que você não invada o espaço Sim. desse cliente, né? Com Então, certeza. essa análise ela tem que ser feita caso a caso. Mas, lógico, no aniversário você vai ter que sempre fazer um contato com essa pessoa. Você lembrar da revisão, né? Uhum. Que muitas periódica. pessoas esquecem. Sim. Né? Mas você não pode esquecer, você tem que estar ali, de olho. Sua revisão venceu e tal. De repente, esse ponto de contato pode ser um gatilho para a troca do veículo, Sim. não necessariamente para a revisão. Sim. Né? Então, isso tudo... São as iscas, né? Que a gente fala, as Exatamente. famosas Isso iscas. é um lançamento de um produto ali próximo ao que essa pessoa comprou ou que ela manifestou interesse, né? Um comentário que ela tenha feito, eu comprei esse carro, mas o meu filho queria esse outro, minha filha e tal. Ali tem que você... estar atento a todos os sinais, São né? todos os Exatamente. detalhes, todos os detalhes. E interessante quanto você isso. puder absorver de informação, se você usar a ferramenta correta, né? Isso fica quase que automático, né? O teu dia a dia tem que ter aquele apoio realmente de um sistema de CRM eficiente. Eficiente. Não, com certeza. E aí também é interessante você ter uma equipe, né, que fale com esse público com a mesma capacidade, né, com o mesmo repertório, porque obviamente às vezes a gente tem aí algumas pessoas que não são tão trabalhadas dessa forma e a comunicação ela se perde. Exatamente. E o cliente ele gosta de ter uma conversa de igual para igual, não só a nível técnico, mas a nível cultural. E vocês incentivam isso na empresa de vocês, Sim, na concessionária? Um dos principais pilares é justamente você ter uma equipe exaustivamente treinada e, não sei se posso dizer moldada, mas preparada para trabalhar com qualquer tipo de situação e cliente que ela vier atender. Sim. É justamente você ter o feeling do cliente, você conseguir tornar a experiência dela exclusiva e personalizada, né? Sintetizando tudo que o Fábio trouxe aqui. Então, acho que isso é importantíssimo para justamente você conseguir chegar a uma concretização de uma venda, enfim. A história da primeira impressão é a que fica, ela é válida, mas toda impressão fica. Toda impressão né? fica. Então, onde o cliente passa na concessionária, qualquer contato que ele tenha com qualquer pessoa, né? Essa pessoa, a nossa equipe, ela é, como o Bernardo falou, exaustivamente treinada nesse sentido. Todos ali são representantes da marca, todos ali são a cara da marca, o sorriso da marca, né? O bom dia da marca, a alegria, né? A marca é você é representante da marca. E nossa missão, né, é fazer com que o nosso cliente também seja. Sim, né? Concordo. O nosso cliente vai ser nosso vendedor. Você transfere os valores, né? Exatamente. Ele vai ser nosso vendedor, porque ele vai sair dali falando bem da gente, ele vai sair dali feliz, ele vai sair dali satisfeito, e ele é um formador de opinião, ele é uma pessoa muito bem relacionada, ele é uma pessoa que vai ter contato com pessoas que podem também consumir nosso produto. Sim. Então, o nosso objetivo a cada momento, né, em cada ponto de contato com o cliente, é tentar fazê-lo embaixador da nossa marca. Com certeza. É tentar transformá-lo num vendedor
Jaguar O Land Rover. multiplicador de Exatamente. JLR, né? Exatamente. Até como se fosse... Eu falo que os vendedores, né? As pessoas que vendem esses carros são muitas vezes concierges também, né? Porque normalmente eles fazem uma curadoria até de experiências, Sim, né? Quando com a gente certeza. tem aí um restaurante novo, é interessante que a pessoa tem que ter um repertório muito amplo, né? Para poder ter essa troca, para que a pessoa que compre o carro entenda que ele está falando, né? No mesmo tá falando da mesma Tá na mesma frequência. Na mesma língua, né? na mesma língua, exatamente. Que ele goste, tem gostos parecidos. Porque tudo são momentos de você começar aí a ter essa empatia, né? Que a gente fala. Tem que ter empatia pelo vendedor, não só pela marca, mas o vendedor é muito importante. Claro. E tanto dentro da loja, né? Quanto fora ali. Eu falo que PF e PJ, hoje em dia, a gente com as redes sociais se fundem, né? Exato, com certeza. Não tem como a gente fugir disso. Acho que é super interessante. Ai, que ótimo, gente. Tem mais alguma coisa que vocês acham que é interessante a gente explorar? De novidades ou de projetos agora para esse ano? Algum lançamento? Bia, acho que até interessante até para você que a gente... o último modelo que a gente recebeu com novidade foi justamente o Defender híbrido, que a gente já tinha o Defender híbrido leve, que foram até os que foram para a expedição, com motor a diesel e assistência de motores elétricos. Agora a gente recebeu o Defender híbrido plug-in na tomada. Então a gente tem Defender já funcionando no modo só elétrico. Olha! Você que gosta, Nossa, vai achar eu amo. Fora que você, assim, são 800 quilômetros de autonomia quando a gente fala do Defender sem ser elétrico, né? Ou sem ser híbrido. Falo, gente, não acaba. Esse tanque não acaba, né? É impressionante. Quanto que é de autonomia dele, que é o plug-in? Então, a nossa plataforma híbrida plug-in, você consegue rodar até cerca de 70, 78 quilômetros nele com modo só elétrico. Olha, que ótimo. Mas combinado, você também tem uma autonomia... Ele te apoia, regenera, enfim. Porque tem aquela coisa que você vai fazendo, vai dando aquela segurada, ele abastece outro lado, né? O Defender híbrido leve, né? Claro que vai depender de estrada, de condução do cliente, enfim. N fatores que vão mexer na autonomia, mas você consegue fazer até quase 1.000 quilômetros. Na expedição fez isso. O Defender híbrido leve. Os carros fizeram isso. Sério? Tiveram trechos de mais de 1.000 quilômetros de autonomia. Gente, é sensacional, né? Você vê que um carro desse tamanho, de 2,5 toneladas quase... Bem impressionante. Não, me parece que tá dirigindo num sofá. Mas... Não parece estar dirigindo num sofá. Eu fui pra Catanduva, minha cidade interior de São Paulo. Saí de São Paulo, fui pra Catanduva com Defender. Eu falei, gente, não acaba. E 380 quilômetros, dava pra ir e voltar sem abastecer. Maravilhoso. Porque eu sou uma pessoa que esqueço de abastecer, né? As mulheres são mais distraídas, né? Então, assim, é o carro do sonho. Chega na reserva e começa a olhar no Waze, onde tem posto, né? Então, pra mim, é interessante isso. Super interessante. O mercado de automóveis, ele tem os momentos, né? O mercado de automóvel ele é muito cíclico. Então, existem momentos de maior fluxo de negócios, momentos de menor fluxo de negócios. Né? Então, aproveitar que a gente está em janeiro, vale comentar que esse é um mês importante para o nosso segmento. Né? É o mês de transição, é o mês que os veículos trocar o carro. mais antigos... Então, eu tô nessa fase. Né? Então, o ano vira e tem o estoque antigo com o estoque novo chegando. Então, as oportunidades elas acontecem. Transição, modelo 23, modelo 24. Exatamente. Então, é um momento importante. Vale esse comentário aqui. Com certeza. Quem quiser ir na Avenida das Américas, 10 mil, aí. a gente está cheio de oportunidades lá. O maior prazer receber. E com prazer a gente vai receber quem estiver interessado em conhecer a nossa marca, experimentar nosso produto, dar uma volta na nossa off-road. Né? Você vai ser muito bem-vinda. Eu vou. A gente vai te levar para dar umas voltas. Essa semana que eu tô no Rio de Janeiro aí, eu vou, hein? Podem me esperar. Fica o convite aí. Não, já está aceito. Me esperem essa semana que eu tô passando lá. Eu tô ali na Barra, todo lado. Não, que ótimo, gente. Obrigada, então, pela participação de vocês. A gente que agradece o convite. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. Legal. Parabéns por toda essa trajetória aí de Land Rio, de pioneirismo, né? Que todo mundo pôde conhecer um pouquinho, que realmente, quando a gente tem uma marca internacional, isso eu falo de experiência própria,
a gente tem que tropicalizar muita ação, mas ser criativo dentro dos guides que a gente tem muitas vezes não é fácil. É um desafio. Então, assim, vocês estão de parabéns duplamente, porque além de serem muito criativos, muito engajados, conseguiram se destacar por ser primeiro lugar e serem pioneiros em várias frentes, né? Então, realmente, isso é muito enobrecedor e, ao mesmo tempo, inspirador para quem está ouvindo, porque é o momento da gente repensar muita coisa nesses próximos anos, essa parte ambiental, etc., e fazer do luxo, né, a principal, acho que a mensagem final que eu acho importante a gente trazer é que o luxo está cada vez mais consciente. Quando a gente fala de eletrificação, de mercado automotivo, quando a gente fala dessas expedições Carbon Zero, etc., a gente mostra que o luxo está mais consciente, que ele realmente tem um storytelling, que ele justifica o investimento, mas que a gente pode, com criatividade, com consciência e com genuinidade, a gente consegue fazer com que ele aconteça de uma forma transparente e fidelize aqueles que são os nossos clientes, né? Eu acho que o que a gente poderia trazer é isso, é a relação que fica entre os clientes cada vez mais verdadeiras e que a gente consiga aí fazer com que os valores dos nossos clientes sejam os mesmos que os nossos. Porque isso acho que é a dupla de sucesso, né? Sim. Isso aí. Então tá bom. Obrigada, gente. Maravilha, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Prazer.